Oi! Eu recebi uma mensagem esses dias na rede social falando que nem sempre você precisa estudar pelos livros. Você consegue sim aprender muita coisa por vídeo na internet. E eu queria trazer, né, esse comentário pra gente refletir aqui um pouquinho sobre a questão dos livros, né? Porque muita gente fala, nossa, mas é muito difícil estudar pelos livros, é muito difícil ler um livro, ainda mais hoje em dia que a gente tá consumindo o tempo todo, vendo TikTok, vídeos rápidos, e isso, querendo ou não, acaba, né, com a nossa capacidade de concentração e foco. Então você deixa de ter aquele mesmo sentimento da leitura do livro, porque diferente do livro que é terminável, então um livro você inicia, você começa lendo, desenvolve ali o assunto, encerra e acabou. Você sente aquela sensação de, nossa, eu concluí uma tarefa, eu concluí esse livro, né? Diferente do feed das redes sociais, que é interminável. Então você pode ficar ali rolando o feed pelo resto da sua vida e você ainda vai ter conteúdo para ver. Então é a sensação de ler um livro, essa sensação de finalizar, né, de dar um check, a gente acaba perdendo. Porque a rede social faz isso, fomenta na gente aquela necessidade de, meu Deus, eu preciso consumir isso, porque eu tô perdendo alguma coisa. Tem coisas acontecendo, notícias o tempo todo, novidades, eu tô por fora. Se eu não estiver scrollando, eu estou por fora. E essa sensação é muito ruim, porque acaba, né, novamente, como eu disse, com a nossa capacidade de concentração e, consequentemente, com a nossa capacidade de começar uma coisa que leva mais tempo. Então, vamos dar um exemplo. Um vídeo no TikTok, hoje aí demora 1 minuto no máximo para você assistir. Porém, você vai ler um livro, você vai demorar 1, 2, 3, 10 dias, 15 dias, dependendo do livro, da leitura, da sua velocidade de leitura. Então, pode ser que você demore, sei lá, 1 semana para concluir esse livro. E aí você pensa, pra que eu vou ler isso? Se num vídeo na internet vai ter o resumo, né, desse livro, eu vou conseguir, enfim, ter uma informação muito mais rápido, então pra mim não faz sentido. Só que eu vou falar agora a minha opinião, tá? Baseado no que eu vivi e baseado no que eu acredito relacionado a estudar pelos livros. Quando eu comecei a estudar, quando eu tava na pré-escola, tinha internet, mas eu não tinha acesso a ela, né? Os meus pais não tinham internet, a gente não tinha computador, então era celular e era telefone fixo, na verdade. Quando eu comecei a estudar no ensino médio, eu já tinha acesso ao computador. E eu lembro que antes disso, né, assim, no finalzinho do ensino fundamental pro ensino médio, eu lia muitos livros na biblioteca da minha escola. E era, assim, um momento muito gratificante pra mim. Eu ia lá, pegava o meu livro da semana, lia durante a semana, independente do tema, né, não era livro técnico, afinal eu era criança, mas eram livros, assim, que eu gostava. Livro de fantasia, livro de romance, livro de jovem. E aí eu lembro que eu tava viciada nisso. Quando a internet chegou na minha vida, que foi quando meus pais conseguiram comprar aquele velho computador de mesa, que, enfim, eu amava, foi ali que eu comecei a me conectar na internet e tudo mais, só que a gente tinha internet de escada, a internet não era tão boa, então às vezes quando eu queria fazer uma coisa, assim, por exemplo, ver vídeo no YouTube, eu tinha que ir pra uma lan house, e aí eu pagava por isso, pra poder ir assistir o vídeo, tinha 1 hora, ou o tempo que eu pagasse ali, né, pra consumir o conteúdo. E eu perdi o hábito da leitura, então eu senti que eu fui me distanciando do hábito de ler, porque a internet é muito mais rápida. E eu sentia que eu economizava tempo, então pra que eu vou ficar lendo? Não faz sentido, né? Depois, no final do meu ensino médio, eu voltei a ler, isso é porque eu comecei a trabalhar. Então eu não tinha tempo pra ficar na internet o tempo todo, então a internet era realmente um período muito curto do meu dia. E eu desacostumei de ter esses conteúdos rápidos na minha cabeça, até porque na época nem tinha TikTok. Então esses vídeos de 10 segundos não existiam, mas ainda assim eram conteúdos mais rápidos do que você pegar pra ler um livro, correto? E aí eu voltei a ler ali e eu lembro que eu lia, era tipo 1 livro a cada 2 dias. Então aquilo voltou com muita intensidade. Eu falei, cara, que legal, que gostoso é ler um livro, né? Que gostoso é você se ver imersa dentro de uma história que passa na sua cabeça. Porque, querendo ou não, o livro usa muito da nossa imaginação. Quando eu fiz faculdade, uma coisa que eu notei é que ninguém lê os livros que o professor, né, enfim, a universidade passa, os livros extra, que não vai fazer literalmente parte da matéria,
Ou seja, não vai ter uma prova para falar sobre aquelas questões, sobre as informações do livro, né? Você não vai ter que fazer resumo, nada disso. Porém, são informações muito importantes porque são complementares. E é aí que mora a questão minha com os livros. Quando a gente fala, precisa estudar pelos livros, faz sentido? Eu posso ver um resumo na internet. Na minha concepção, faz sentido. Porque é uma leitura, você está envolvido, é um aprendizado, na minha opinião, aprendizado ativo. Então você está imerso naquele conteúdo, você está focado, enfim, você dedicou um período do seu dia, um período do seu tempo ali para aprender aquilo. Agora, quando você vai para a internet e vê resumo, você não tá tão envolvido naquilo, correto? Você vai pegar o resumo, você pode decorar o resumo, mas você não vai entender necessariamente o contexto que aquele resumo foi tratado, né? Então, eu gosto muito da leitura e eu recomendo muito que você leia, se você tá querendo aprender marketing. E aí a gente entra na outra questão, mas Bia, eu posso ler pela internet, né? Eu posso ver vídeos, eu posso ver textos, posts e etc. Eu posso aprender pela internet, é muito mais fácil, o celular tá aqui na minha mão. É diferente, é muito diferente quando a gente fala de ler um livro do que quando a gente fala de ler um conteúdo na internet. Você consegue lembrar, por exemplo, os 5 últimos posts que você viu no feed antes de estar aqui nesse vídeo? Os 5 últimos posts. É muito difícil. Quando a gente para pra pensar e fala, nossa, eu não lembro. Os últimos posts que a gente viu no TikTok, os últimos vídeos que a gente viu no TikTok, no Instagram, etc. Porque a gente não dá. São muitos vídeos que a gente consome o tempo todo. Como a gente consome esses conteúdos rápidos, eles meio que entram e saem da nossa cabeça na mesma velocidade. Então você assistiu ali, se você não salvar, você já esqueceu. Passou 1 hora, você já esqueceu. Diferente do livro, você vai estar entrando em contato com aquele conteúdo todos os dias até você finalizar o livro. Então a chance de você memorizar o que está sendo dito ali é muito maior. Porque o ponto de contato que você vai ter e a concentração que você vai demandar para aquilo vai ter que ser muito maior do que ver só um vídeo de resumo na internet. Então, na minha opinião, é muito, muito importante que você volte e retome o hábito da leitura. Mas é muito fácil a gente estar falando aqui, né? Só, você tem que voltar a ler, mas como voltar a ler? Eu vou compartilhar, na verdade, aqui com você como eu voltei com o hábito da leitura agora, esse ano, na verdade, ano passado, que eu realmente retomei mesmo esse hábito na minha vida e talvez possa fazer sentido pra você, então continue assistindo o vídeo. Primeira coisa que eu fiz foi ler livros que realmente se conectam comigo. Eu lembro que no começo da minha jornada de leitora, eu comprava muitos livros de romance, muitos livros jovens, e as pessoas falavam, nossa, você vai ler esse livro, mas não tem conteúdo nenhum. Fala sobre romance adolescente, etc. Mas eram livros que se conectavam comigo, ou seja, eu queria ler aquilo e eu devorava, sabe? Eu literalmente devorava. Eu ficava ansiosa para ler os livros. Então, o primeiro passo é esse, se conecta com o que você tá lendo. Aí a gente fala, né, mas, quem vai se conectar com um livro de faculdade? Mas quando a gente tá estudando alguma coisa, você concorda comigo que você tem alguma coisa naquele tema que você tem uma familiaridade, uma curiosidade, que você quer se aprimorar? Então, comece com esses livros, sabe? Os temas que você tem mais familiaridade, que você realmente tem curiosidade de aprender, que você tem vontade de ler mais, de pesquisar mais. Então, vai nesse rumo. Primeiro em coisas mais fáceis que você tem curiosidade e vontade de ler. Não começa pegando um livro de 1000 páginas. Eu quero ler aqui a Administração e Marketing do Kotler de 1000 páginas. Não inventa, sabe? Vai com calma. Então começa com livros mais fáceis que você sabe que você vai terminar assim, num período curto, porque a sensação de finalizar é o que vai te fazer começar outro livro. Então sempre pensa assim, eu vou comprar, sei lá, esse livro aqui, porque eu vou terminar ele em 1 mês. A minha meta é 1 mês. Ele tem, vamos ver, 350 páginas e eu tenho 1 mês para finalizar ele. E aí você vai dividir essas páginas por dia. Esse livro tem 300 páginas. Eu vou ler 10 páginas por dia. Pode fazer sol, chuva, pode tá caindo no mundo. Eu tenho que ler 10 páginas por dia. E nos dias que eu estiver mais engajada, eu vou ler até um pouquinho mais. Então começa assim, eu vou ler 10, aí hoje não tava, nossa, hoje eu não tô muito bem. Hoje eu não tô bem, não tô conseguindo concentrar, eu vou ler 5. Tudo bem, mas amanhã você vai ler 15, beleza? Porque você tá devendo 5.
Então amanhã você vai ler 15, beleza. E aí você vai negociando com você mesma. O importante é você ler. Ah, Bia, me esforcei, dei meu máximo, no final do mês eu não consegui. Ótimo, mas você conseguiu começar. Você leu algumas páginas. Então, pega leve, vai lendo na quantidade de páginas que você sente que dá pra você, que se encaixa na sua rotina, porque não pode se tornar uma coisa ruim. Se você se... Imagina, você chega cansado do trabalho. Você não quer ler livro coisa nenhuma, você não quer aprender nada, você quer descansar, você quer ver seu TikTok, você quer ficar scrollando lá. Beleza, você vai querer aprender? Não vai. Ninguém quer. Beleza? Quando você cria o hábito, você começa a gostar e se apaixona e você quer aprender, mas antes disso você não quer. Você tá viciado naquelas redes sociais, você tá viciado naquele modelo de conteúdo, então é muito provável que seu cérebro vai falar: não, meu bem, eu não quero isso. Então, comece dessa forma. Aí você tá cansado, você chega em casa, você não vai querer ler. E aí você pensa: poxa vida, eu tenho que fazer esse esforço. Eu vou ler 5 páginas hoje. E você lê. A sensação de gratidão, de conquista, gente, é muito grande. É muito grande. É a mesma coisa quando eu comecei, por exemplo, a fazer corrida. Quando eu comecei a caminhar, eu não queria. Quem que quer? Sabe, 8 horas da manhã, o sol já tá... Tinha vezes que eu ia meio-dia, galera. No meu nível de... Quando eu tava no ápice do meu vício em corrida. Porque corrida vicia. Corrida é um clã, assim como da leitura. Existe ali uma seita, tanto de corrida como de leitura. É a minha teoria. E eu não queria fazer, só que aí você começa a pegar gosto. Você fez o dia que você não queria, superei esse desafio. Vamos pro próximo? Você fez mais um dia que você não tava afim, eu superei de novo esse desafio. Eu acho que eu sou capaz. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, de repente você passou um mês, todos os dias que você não queria ir, você foi mesmo assim. Ou seja, você venceu um desafio e aquela sensação que te dá vai te fazer continuar. E o livro, a leitura, o hábito da leitura, o hábito de fazer exercício, o hábito da alimentação, tudo tem a ver com isso. Com você sentir prazer no processo. Não adianta você falar: mas eu não, sei lá, eu vou me forçar a isso, mesmo que eu não queira. Não precisa ir com tanta sede ao pote, sabe? Começa um pouquinho, não precisa ler um livro em um dia. Você pode ler 10 páginas, você pode ler 15, você pode ler 5. O importante é você ler. Então, coloque isso na cabeça e inclua na sua rotina. Próximo passo também que eu acho muito importante: celular fora do quarto, fora do ambiente, desligado. De diversas formas você pode fazer isso. Só que tira ele do seu ponto de contato. Você não vai conseguir ouvir ele. Deixa ele mudo. E eu sei que dá ansiedade, porque comigo acontece. Não tem ninguém pra me mandar mensagem, tá? Eu já tinha falado com a minha família, já tinha falado com a minha mãe. Tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. O Thiago, meu namorado, tava aqui em casa comigo. E mesmo assim, minha cabeça fica: e se alguém precisar de mim? E se alguém me ligar e eu não ouvir porque eu tô lendo um livro? Isso é ansiedade, isso é a cabeça da gente inventando moda pra gente pegar o celular de novo. Então, desativa. Desliga, coloca no fundo da gaveta e lê as 5 páginas. Terminou, você vai pegar o celular, vai estar tudo bem e você vai falar: realmente eu tava meio maluquinha das ideias, e pronto. No outro dia você faz de novo, porque seu cérebro vai fazer você pensar a mesma coisa de novo, e normal, faz parte. Então, beleza, já entendemos que nós precisamos de um livro que tenha mais identificação com a gente, que a gente realmente queira ler. Já entendemos que nós precisamos tirar o celular do ponto de contato, porque senão nós vamos voltar para o celular. Você não vai conseguir manter seu foco se você tiver com um maldito celular ali do lado. Vamos para o terceiro ponto, que eu acho um extra. Eu acho que é legal você fazer isso, se você quiser, claro. Que é compartilhar que você está lendo um livro. Mês passado, eu queria muito terminar um livro que eu tava arrastando há muito tempo, que é Marketing 5.0. Se você me acompanha no Instagram, você viu que eu postei nos stories todos os dias que eu tava lendo ele e que eu tinha a meta de terminar no domingo. Beleza, se você não me segue, já me segue, eu vou deixar o arroba pra você me seguir. Beleza, eu fui ler todos os dias, um pouquinho, no sábado, né, era um sábado, quando eu postei pela segunda vez. Eu literalmente peguei, assim, 2 capítulos de uma vez só. Eu fiquei a tarde inteira lendo, foi ótimo. Chegou o domingo, do qual eu tinha colocado como meta pra terminar, só que eu não tava nem perto de terminar, não dava pra terminar. Eu tinha feito 1001 coisa no sábado e na sexta, não dava pra terminar. E aí eu fiquei me sentindo muito culpada.
Porque eu falei, cara, eu coloquei na rede social, tem pessoas esperando. E não tem, tá, gente? É uma coisa nossa. É um compromisso que a gente firma com a gente mesmo e a gente deixa público, mas o senso de cobrança é muito maior. Então, na minha cabeça, eu tava devendo pras pessoas o livro finalizado. Foi simplesmente assim. E aí eu me senti tão culpada e eu não consegui finalizar que eu fui lá e expliquei na rede social, tá? Por que eu não tinha terminado o livro e que eu ia tentar terminar na próxima semana. E deu certo. Na próxima semana, na outra semana, eu continuei a leitura. E, veja, eu terminei o livro. Então, assim, é questão de compromisso e de falar pro mundo, galera, eu tenho esse compromisso comigo. E isso, voltando agora a falar de outras coisas, vale pra tudo. Vale pra dieta, vale para exercício físico. Então, compartilhar te ajuda a criar a questão do compromisso. Né? Você cria um compromisso com você e você cria um compromisso público. Isso ajuda muito. Agora voltando, né, pra questão do livro de estudo. Que eu tô falando aqui sobre você estudar pelos livros, né? Não é só ler um livro de Harry Potter, um livro que vai te divertir. Tô falando de livros de estudo. Por isso que eu falei sobre a questão de você escolher um livro que é mais fácil pra você. Vai chegar um ponto da sua faculdade que você vai ter que ler. E eu já falei isso em outro vídeo, inclusive vou deixar o card aqui também pra você assistir. Porque você vai ter que consumir os conteúdos extras da faculdade se você quiser se diferenciar, se você quiser ampliar os seus estudos e não parar só por ali pelo que o professor te ensinou. E quando isso acontecer, você vai ter que estudar. Ou às vezes vai ter uma prova e o professor vai passar um livro obrigatório e você vai ter que ler. Então vão ter situações que você não tem como escolher. É aquilo ali e ponto, você vai ter que ler. Então, o que eu fazia na época? Quando eu comecei minha faculdade, tinha um livro que eu considerei obrigatório, não foi o professor que passou de forma obrigatória, que é Administração e Marketing, de Philip Kotler, que pra mim é a bíblia do marketing. E eu falei, eu vou ler esse livro inteiro. Spoiler, eu não li, porque ele tem mais de 800 páginas. E na época eu falei, não tem como eu ler. Eu tinha só a versão online dele, eu nunca tive a versão física e etc. Então eu falei, não tem como, eu criei na minha cabeça, não tem como eu ler um livro de 1000 páginas, até porque são 1000 páginas, é muito tempo que eu vou ter que me dedicar a isso. Porém, pra eu tirar realmente uma nota boa nessa matéria, eu preciso saber os fundamentos do marketing. E sem ler esse livro, eu não vou saber os fundamentos do marketing. E aí, o que eu fiz? Agora é um truque, tá? E você não precisa fazer isso com todos os livros que você vai ler. Eu tô compartilhando porque pra mim deu certo. Então, vamos lá. Esse é o sumário, né, que vão ter ali as páginas dos capítulos, tudo certinho, enfim. O que eu fazia? O livro era muito grande, eu não tinha tempo pra ler tudo, mas eu precisava saber algumas coisas específicas. Então eu ia no sumário e pegava ali, por exemplo, eu preciso ler o capítulo 8, o capítulo 28 e o capítulo 100. Exemplo. Eu abria nos capítulos, eu finalizava eles e só. Porque eu sabia que eles conectavam. Então, por exemplo, eu quero estudar sobre funil de marketing. Mas para estudar funil de marketing, eu preciso estudar sobre público-alvo. Beleza? Isso eu sabia. Então eu ia lá, marcava público-alvo, funil de marketing, depois experiência, por exemplo, do usuário. Ia marcando coisas que eu sabia que fazia sentido com o tema e lia somente aquilo. E deu muito certo. Isso vai dar certo para você também. Então, leia que você precisa do livro, caso você precise, tem um tempo, né, um tempo determinado ali pra terminar, porque tem uma prova, um trabalho, etc. E depois você pode finalizar ele por inteiro se você quiser. Mas o que eu recomendo é que você não veja resumo, tá? Porque eu acho que resumo é problemático. Ver resumo no YouTube, ver resumo, enfim, no blog, porque não vai ter todas as informações que você precisa. E a sua interpretação vai ser única. Então, pega o livro, lê realmente o que você precisa e tem uma visão sua sobre aquilo, sabe? Tem um tempinho você pra ler aquilo, pra consumir aquilo, pra entender aquilo, pra digerir aquilo, sabe? Então, essa é a minha dica master que eu fiz na faculdade que deu certo. Eu não precisava ler tudo, mas ler realmente o que eu precisava pra aquele momento. E depois você pode ler fora de ordem, beleza? Não é uma história que você não pode começar do final, não, a gente tá falando de livro técnico, então você consegue ler sim o que você precisa. E outra coisa também que eu fazia, agora pra finalizar, é me dar recompensas.
Então cria uma recompensa pra você. Se eu finalizar esse capítulo hoje, eu vou pedir um sushizinho pra mim, porque eu mereço. E não tem problema nenhum nisso. É um hábito de recompensa, o ato de recompensar. Então, ninguém vai vir e te dar um chocolatinho. Você não é mais criança pra sua mãe falar: parabéns, você leu um livrinho, parabéns, aqui ó, um chocolatinho pra você. Nós não somos mais crianças, então esse é o benefício de você poder se recompensar. Então, cria recompensas que pra você faz sentido. Ah, hoje se eu terminar esse resumo, amanhã eu vou dormir 1 hora mais tarde. Vou dormir até 1 hora a mais. Eu vou me dar esse luxo de dormir mais, ou de ir pra tal lugar, comprar aquele sapato que eu queria, claro, dentro das suas possibilidades. Mas se recompensar faz muito sentido, sabe? Então, em resumo, tudo é hábito, tudo é construção de hábito. E a internet e os vídeos rápidos, eles matam os nossos hábitos. E não é de hoje. Então você pode parar pra pensar que tem várias coisas que você fazia antes da época da internet. Se você tiver nascido aí antes de 2000, né, você com certeza teve uma infância, pelo menos pegou um pouquinho de uma infância sem internet. E que você tinha ali seus brinquedinhos, tinha que ir pra rua pra brincar. Eu, pelo menos, eu era super da rua ali, né? Eu brincava na calçada o dia inteiro, pé preto, subia em árvore, me machucava, lia livro, brincava de imaginação, criava histórias. Então, são hábitos que a gente perdeu com a internet. Então, hoje ninguém... Eu, pelo menos, hoje, gente, faz muito tempo que eu não vejo uma criança escalando árvore. Não sei você, mas pra mim faz muito tempo. Então, eu vejo muita criança jogando Roblox, né? Jogando LOL aí na internet, vendo vídeo e etc. Então, o hábito, ele se modifica. Porém, tem alguns hábitos que a gente não pode perder. E da leitura é um deles. Então, eu vejo muita gente falando: ah, eu não vou estudar esse livro. Ei, eu nem vejo livro de faculdade. Mas é muito importante, sabe? Você ter esse tempo pra aprender aquilo. É muito importante pra você construir um hábito em você, pra você aprender, sabe, de verdade, e não ficar só vendo opinião, porque, gente, todo vídeo, ele é regado, né, de opinião. Então eu vou dar minha opinião sobre esse livro, e não necessariamente é o que o Kotler, por exemplo, quer falar nesse livro. Então vai você ler o livro, sabe? Vai você pegar a informação direto da fonte. Nós perdemos isso nossa, muito assim, sabe? Muito de, eu quero tudo mais fácil, tudo resumido, eu vou pedir pro chat GPT resumir pra mim. Mas tem coisa que a gente não pode fazer. E nós precisamos manter a raiz, né, naquilo que realmente vai acrescentar em alguma coisa na nossa vida. E a leitura e etc. é muito importante. Então eu quis gravar esse vídeo porque eu vejo muita gente com essa dificuldade de leitura. E a questão é que você precisa, não é questão de opcional, você precisa, se você quiser, ser um profissional diferenciado no mercado. Você vai ter que ler muitas coisas, né, depois de você ler os livros da faculdade. Você vai ter que ler artigo, e aí entra também a questão do aprender inglês. Eu, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, eu não tinha inglês, e eu sofri muito, tá? Muito, porque a maioria dos artigos bons, que você fala, nossa, puta embasamento, pelo menos na época, era em inglês. Inclusive tem livros de marketing que não estão traduzidos. Então você precisa aprender inglês para você conseguir ler. Agora que eu me sinto confortável em ter uma leitura em inglês, que eu me sinto confortável em ver vídeos em inglês, a falar em inglês, mas antes eu não tinha essa segurança não, tá? Então muita coisa eu perdi. Eu assumo, eu perdi muitos livros bons que eu poderia ter lido, muita coisa boa eu perdi. E vou dar um exemplo aqui. Um dos meus sonhos é estudar na ESPM, que é lá de São Paulo, né? Uma universidade de marketing de São Paulo. E meu sonho sempre foi estudar lá. Só que lá você tem muito conteúdo em inglês. E aí eu pensava, como que eu vou fazer um negócio desse? Muita vaga de trabalho que eu via, que eu tinha toda a qualificação, só faltava o inglês. Então, o inglês é muito, muito importante para você ampliar o seu estudo, ampliar a sua zona de conhecimento. Muitas pesquisas, na verdade, hoje, 80% das pesquisas que eu faço para fazer qualquer conteúdo aqui pro canal, ou pro blog, ou pra qualquer coisa, é em inglês. Eu mudei a linguagem do meu celular para o meu algoritmo alcançar conteúdos em inglês, e não porque eu tô valorizando o que é de fora, tô com síndrome do vira-lata, não tem nada a ver com isso. Eu vejo muita gente criticando, eu não vou aprender inglês, isso é síndrome do vira-lata, tem muita coisa em português, você pode consumir os conteúdos em português. Pode, tem realmente muito conteúdo muito bom em português, inclusive melhores que alguns de fora. Mas isso limita, qualquer parte do mundo, da Índia, a Inglaterra,
qualquer coisa que eles vão produzir cientificamente, provavelmente eles vão escrever em inglês. Então você, sabendo inglês, você vai ter acesso àquilo. Um livro que tá em inglês, que tá com as últimas novidades do mundo, você não vai conseguir ler. Sites de notícias do mundo que fala sobre marketing, comunicação, design, modificação de consumo, público, redes sociais, tudo isso. Você não vai conseguir ler. Ah, mas tem o Google Tradutor. Realmente tem o Google Tradutor e eu usei por muito tempo. E continue usando, porque ele é muito bom, tá? Quebra muito galho. Mas também é importante que você tenha um conhecimento. Pra você falar numa entrevista, pra você ler um livro, né? Porque aí tem situações aí que o Google Tradutor não vai conseguir salvar, né? Então, é isso. Em resumo, o conhecimento é muito importante. E você investir no seu conhecimento, investir em aprender, investir em ler, etc., não pode ser um esforço. Né? A rede social fez a gente ter esse sentimento, mas não pode ser um esforço. Tem que ser algo rotineiro e que a gente sinta prazer nisso, sabe? Isso pra tudo na vida. Então, hoje a gente busca sempre o mais fácil. O mais fácil não traz tantos benefícios como você ir atrás realmente de aprender da fonte, de ler, se desenvolver e etc. Então, em resumo, isso daí é muito importante. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Inclusive, eu vou fazer um livro. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse livro do Kotler, um pouquinho mais, né? Vou entrar em detalhes, contando o que ele quis trazer nesse livro, qual é a diferença desses para os outros que ele já lançou, mas mais pra frente, porque eu ainda preciso ler ele, e quando eu ler eu volto aqui pra compartilhar com você, tá bom? Eu espero que você leia muitos livros, eu espero que você aprenda e se desenvolva e cresça muito na sua carreira. E se você gostou, tem algum comentário pra fazer, pode deixar aqui embaixo, se inscreva no canal. Um beijo no seu coração e até o próximo. Tchau, tchau!